Mano Menezes foi anunciado oficialmente pelo Fluminense e agora a gente fica na expectativa de quais mudanças nós podemos ver nesse início de trabalho. Além disso, tem notícias sobre Felipe Melo, Marlon, Jean Lucumi, então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Júlia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Mano Menezes então chega oficialmente para assumir o comando técnico do Fluminense. Junto com ele vem o seu auxiliar técnico, o Sidney Lobo. E o contrato do Mano com o Flu vai até o final de 2024. Então, para aqueles mais pessimistas com a contratação, pensa que a gente só precisa de 6 meses muito bons do Mano Menezes. Mas numa imagem que circulou bastante nas redes sociais ontem e que acho que dá uma amostra legal pra gente dessa urgência, é que o Mano Menezes ele estava em Portugal, ele veio ontem mesmo para o Brasil, passou em São Paulo, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro de carro e ontem à noite já se encontrou com o Mário e o Fred. Tudo indica que quem tá ali junto dele é o seu empresário, algum representante. Esse encontro foi em um hotel na Barra da Tijuca e, segundo a informação da Aline Nastari, a ideia dessa primeira reunião antes da apresentação para o coletivo, antes da apresentação para o grupo de jogadores, é justamente para conhecer o funcionamento do futebol do Fluminense. E por que eu acho essa movimentação bacana logo de início? A gente não tem tempo a perder. O Fluminense entendeu que a situação é urgente. Dá para ver que o Mano também assimilou a urgência da situação, então toda essa mobilização para chegar rápido aqui no Rio de Janeiro, já encontrar os dirigentes, o Mano já começa a trabalhar no CT nessa terça-feira à tarde, então tudo isso mostra que está tendo uma movimentação realmente para mudar essa realidade e para buscar uma reação rápida dentro do grupo. Por toda essa mobilização e essa correria, a gente acredita que o Mano já vai estrear na partida contra o Internacional. É claro que nesse primeiro jogo não deve acontecer nada muito drástico, nenhuma mudança muito drástica, até porque ele vai ter o seu primeiro treino com o grupo na terça e o jogo já é na quinta-feira, mas ele já trabalhou com um número considerável de jogadores do nosso elenco hoje, né? Segundo esse levantamento que foi divulgado pelo Fluminense Stuff, os jogadores do atual elenco do Fluminense com quem o Mano já trabalhou foram Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Fábio, Felipe Melo, Ganso, Manuel, Marcelo, Renato Augusto, Thiago Santos, Thiago Silva e Vitor Eudes. E além desses jogadores que ele já conhece, também desse contato com a diretoria, segundo Caio Blois do Trivela, o Mano já procurou também informações com outros amigos que ele tem dentro do mundo do futebol, para poder entender um pouco mais a situação desse Fluminense. E segundo a apuração deles, o Mano tem uma avaliação de que esse grupo ele é muito mais forte do que mostra a tabela e também que precisa primordialmente de mais organização. E para a gente poder pensar em mudanças, ainda que elas não aconteçam já nessa partida de quinta-feira, todas as informações que foram levantadas desde que essa contratação foi confirmada, tanto pelo Vitor Lessa, como pelo Marcelo Neves, como pelo Caio Blois, tudo indica que o Mano recebeu carta branca da diretoria para poder fazer mudanças no elenco. Afinal, a ideia é mudar a filosofia de futebol e quebrar com esse dinizismo que ainda está enraizado dentro do time, dentro do elenco, e que para isso ele vai precisar de reforços e mexer na formação do time, né? A ideia é dar um sacode e acordar para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Para mim, isso é fundamental. Qualquer técnico que viesse teria que ter liberdade para mexer nesse time, porque se fosse para deixar tudo como tá e apenas mudar o comando, né, a gente não veria efeito dentro de campo. Cheguei a falar com vocês aqui ontem, esse não era o nome que mais me agradava, mas confesso que desde o anúncio ontem já comecei a acostumar com essa ideia do Mano Menezes aqui no Fluminense, já estou criando bastante expectativas. A gente sabe que ele é um técnico que tende a fechar a casinha e isso para mim é um passo muito importante. O Fluminense hoje precisa parar de levar gols. Normalmente o Fábio faz boas defesas ao longo da partida inteira, mas defensivamente a gente sofre com alguma falha de marcação que tem feito a gente levar gols bobos. Então essa é uma mudança inicial que eu quero muito ver no Fluminense. O nome do Mano Menezes, de certa forma, promete isso. Então esse agora é o nome, então é torcer para que dê certo. E ainda, no momento que eu tô gravando esse giro, não teve anúncio oficial do Fluminense, mas o Vitor Lessa acredita que vai ter uma coletiva
para anunciar oficialmente o técnico e, obviamente, se tiver, o Jornada vai estar na cobertura, então já se inscreve no canal para ficar ligadinho e não perder nada. Agora, se os ares de mudanças mexem positivamente com a nossa expectativa, a notícia seguinte não é boa, é sobre o Felipe Melo. Segundo informação do próprio Fluminense, o Felipe Melo se lesionou, foi uma lesão na panturrilha esquerda no treino dessa segunda-feira. Ele já havia voltado a treinar, mas agora volta a ser desfalque, não vai estar à disposição do Mano Menezes para essa partida contra o Internacional, mas ele volta então a fazer parte de um número grande de desfalques do Fluminense. A gente tem a lesão do Lima, que deve ficar mais de um mês fora, o André, que tá para voltar, mas a gente ainda não sabe se ele vai estar presente na partida dessa quinta-feira. Tem a situação do Marquinhos, que ontem o Marcelo Neves informou no GE Fluminense que é uma situação mais complicada, ele ainda vai ficar afastado por lesão. Marçal e Terãs saíram de campo sentindo ali na última partida, então a gente espera ter ao longo dessa semana atualizações positivas sobre esses jogadores que estão afastados, mas de fato a gente sabe que o Mano Menezes chega numa situação complicada também em termos de departamento médico. Mas agora eu vou aproveitar para pedir o seu like, porque a próxima notícia é boa. Se a ausência de um zagueiro é ruim, outra foi bastante comemorada, que é a do Marlon. Ontem a gente tinha falado aqui que o Marlon ia receber uma proposta de renovação do Fluminense com a redução salarial, mas segundo o que informou o Sentimento Tricolor, o Marlon não aceitou reduzir parte dos seus vencimentos, logo não deve renovar com o Fluminense. Por que a gente vai falar não deve? A gente acreditava que o Marlon nem teria uma proposta de renovação. Ele teve essa proposta. Pelo que saiu na matéria do GE ontem, essa renovação só aconteceria mediante essa redução. Mas enfim, né? A gente já achava estranha essa insistência em Marlon. Então vamos esperar, mas por enquanto tudo indica que o Marlon não vai permanecer no Fluminense. Cara, se essa notícia não foi suficiente para te convencer a deixar o seu like, eu não sei mais o que convence. Mas brincadeiras à parte, agora vamos falar sobre o Jalocomi. Jalocomi que entrou em campo pelo Fluminense contra o Grêmio, agora vai entrar nessa terça-feira em campo pelo Fluminense Sub-20 para disputar uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Ele tá nessa de sobe pro profissional, desce pra base. Como a gente está falando de mudanças, né? Vamos ver se agora, com a chegada do Mano Menezes, a situação de Jalocomi também se define, né? Se ele vai ficar direto no profissional ou se ele vai continuar reforçando o Sub-20. E falando de base, hoje pela manhã, o Marcos Pedro, cria de Xerém, se despediu nas redes sociais do Fluminense. Agora ele defende a Tombense e vai fazer a sua estreia ainda pela Série C do Campeonato Brasileiro. E ontem saiu uma matéria do GE que preocupa bastante com relação ao endividamento do Fluminense. Vou compartilhar na tela com vocês, mas essa é a matéria. As finanças do Fluminense em 2023. Apesar da glória e da premiação na Libertadores, o quadro continua a se agravar. Receitas aumentam numa temporada brilhante como a passada, mas os custos também. O Clube das Laranjeiras faz a opção de vender direitos comerciais a investidores para fechar a conta. A matéria é do Rodrigo Capello. E aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Só o que mais interessa pra gente aqui no momento. Vocês sabem que a proposta do nosso Giro do Almoço é ser rápido, né? Aqui ele fala que em 2023 o faturamento do Fluminense aumentou e chegou a 445 milhões. A Libertadores puxou a linha dos direitos de transmissão, na qual está inserida a premiação da competição e as receitas ligadas ao torcedor por meio das bilheterias e do programa de sócios-torcedores. Mas, em compensação, os gastos com o pessoal também dispararam em 2022 e 2023. E aqui ele faz um resumo do aumento desse endividamento, né? Em 2023, o endividamento do Fluminense aumentou para 736 milhões, valor que se divide entre dívidas bancárias, impostos e acordos, dívidas operacionais. Até menciona aqui embaixo que, por outro lado, é possível que o clube tenha valores a receber por direitos de jogadores que vendeu ou de patrocinadores e parceiros comerciais, o que eventualmente torna a dívida mais fácil de lidar a curto prazo. Mas, de certa forma, a situação é preocupante. É uma matéria bem completa, fica para quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto, porque não dá para a gente debater tudo aqui no nosso Giro do Almoço. Mas essa é uma das nossas maiores preocupações quando a gente fala sobre um possível rebaixamento esse ano, né? Tem gente que está preocupada em ser zoado com Série B.
a minha preocupação é financeira, né? Isso seria um rombo tremendo para o Fluminense. E a nossa situação, ainda com os ganhos da Libertadores, não foi resolvida e continua não sendo fácil. Para fechar, para quem tá com saudades do colombiano mais querido do Brasil, hoje a seleção brasileira enfrenta a Colômbia às 10 horas da noite, então vai ter jogo. O Arias provavelmente vai entrar em campo, é um dos destaques da seleção colombiana. A verdade é que a seleção está muito bem na competição. Hoje está, inclusive, primeira do grupo. Pode mudar a situação com a partida de hoje contra o Brasil. Mas a verdade é que tudo indica que a Colômbia vai avançar bem na competição. Quanto mais tempo ela ficar na competição, mais tempo a gente fica sem o Arias, isso se ele não for vendido. Enfim, mas fica aí. Quem quiser ver o Arias jogando, hoje o Arias vai enfrentar a seleção brasileira. Mais tarde também tem Giro do Jornada, fica o convite para você. E amanhã eu espero você aqui a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!